informação. E para falar sobre isso, a gente conversa com o senador Humberto Costa, né, senador do PT de Pernambuco. Senador, boa tarde, seja bem-vindo ao All News. Bem, boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Bombig. É um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso, senador. Quero começar, eu imagino, claro, né, que essa nova onda aí de Covid é a prioridade, claro, dessa conversa com o ministro da Saúde. Falei agora também sobre a Anvisa ter aprovado o uso das vacinas bivalentes que são produzidas pela Pfizer. O Ministério, ele diz que vai solicitar, né, o cronograma do envio desses lotes aí, das vacinas, né, dos imunizantes. A estratégia de imunização também está entre as prioridades dessa conversa. A vacina bivalente aí que toda a população, né, precisa ter acesso, está entre as prioridades dessa conversa, senador? Sim, sim. Na verdade, a nossa visita ela é naturalmente protocolar. Nós vamos solicitar ao ministro que encaminhe alguém responsável por um intercâmbio mais rápido entre a transição e o Ministério da Saúde, e naturalmente que esse problema será abordado. Nós queremos saber a situação dos contratos com as empresas que são provedoras de vacina. Nós queremos conversar sobre a cobertura vacinal, e esse é um assunto muito grave, porque hoje, por exemplo, apenas 50% das pessoas que deveriam ter tomado a terceira dose o fizeram. Isso é menor ainda no que diz respeito à quarta dose. Nós temos as crianças de 6 meses a 3 anos que poderiam estar se vacinando com a Pfizer, mas só estão se vacinando aquelas que têm comorbidades, e também aquelas crianças com mais de 6 anos que poderiam estar sendo atendidas pela Coronavac e que, pelo conhecimento que nós temos, elas não estão sendo vacinadas na proporção que se desejaria. Então, tudo isso vai ser objeto da nossa conversa. Queremos saber o que é que o ministro e o Ministério estão fazendo e irão fazer, porque até o dia 31 de dezembro eles são os responsáveis pela condução da política de saúde. Outra coisa importante é que é preciso um esclarecimento à população que essa vacina bivalente, essa que teve o seu registro aprovado ontem pela Anvisa, ela não tem o efeito desejado se as pessoas não tiverem tomado a terceira e a quarta dose. Então, não, nós queremos que a vacina seja de acesso às pessoas, mas elas precisam saber que é necessário fazer a dose de reforço, a terceira e a quarta, e só então, quando for o momento adequado, se tomar essa quinta vacina, que seria a bivalente. Então, pode ter certeza que um dos pontos centrais da nossa visita hoje será esse. O Senador, fone aí. Agora voltou. Eu ia falar que o microfone estava mudo, Bombi. pela sua larga experiência à frente do Ministério da Saúde, quanto tempo para a gente voltar a uma normalidade, se é que existe isso, né? Ou pelo menos aos índices que tinham lá quando o senhor ocupou o Ministério, na vacinação de modo geral, incluindo a questão da Covid, que é uma novidade, né, recente, né? Mas, enfim, com uma campanha em massa, com o empenho do governo, quanto tempo o senhor acha que a gente levaria para normalizar, para voltar aos índices anteriores? Olha, existindo as vacinas, e hoje nós não temos um desenho claro de quais são as carências em termos de vacinas, não sabemos qual é o nível de desabastecimento de medicamentos também, fica difícil fazer uma previsão assim. Agora, se as vacinas estiverem disponíveis, é perfeitamente possível fazer isso num espaço de tempo curto. Agora, exigiria uma grande mobilização. Nós vamos precisar do apoio dos influenciadores digitais na área da saúde, nós vamos precisar dessas pessoas que se destacaram muito no esclarecimento à população durante o período da pandemia. Precisaremos fazer uma campanha publicitária de peso, estimulando as pessoas a serem vacinadas, e precisaremos principalmente utilizar essa capilaridade que o sistema de saúde tem e que garantiram sempre essas coberturas vacinais da ordem de 95%, dependendo da vacina.
Então, uma das coisas que nós queremos saber é qual a disponibilidade de vacinas que nós vamos ter ali pelo mês de janeiro, para a Covid e para as outras coisas. A partir daí, é possível fazer um planejamento. A nossa ideia, inclusive, é fazer uma campanha muito intensa que culmine com um Dia Nacional de Vacinação para que nós possamos fechar essa cobertura. E, obviamente, manter atualizados os cartões de vacina, especialmente das crianças. Provavelmente, o Bolsa Família deverá resgatar novamente aquelas condicionalidades, entre elas a exigência de que as crianças estejam com o cartão atualizado. Então, a soma disso tudo pode nos permitir que, no espaço de tempo curto, nós tenhamos uma situação de normalidade, como você falou. Senador, justamente você falou aí rapidamente, né, sobre a vacinação das crianças, é uma das preocupações. E também disse, né, que até o dia 31 de dezembro, claro, a responsabilidade é do governo Bolsonaro, aí de intensificar a vacinação, né, ainda tem muita gente que não tomou as doses de reforço. E o cenário que a gente tem, que também é preocupante, é de que apenas as crianças, né, a vacinação infantil está disponível para as crianças que têm comorbidade, né, a gente ainda não tem um cenário de segurança, né, contra a Covid-19 para as crianças. Mas até lá a gente tem pouco tempo também. Então quero saber se essa vacinação, né, se vocês vão conversar a respeito disso com o Ministério da Saúde, sobre intensificar a vacinação para essa faixa etária e se isso está entre as prioridades do novo governo também. Sim, está dentro das prioridades do novo governo, com toda certeza. Eu diria que na área da saúde, a prioridade zero é essa questão da busca das tradicionais coberturas vacinais. Nós vamos buscar os documentos oficiais, mas extraoficialmente, no que diz respeito à Covid, seria perfeitamente possível iniciar uma vacinação em massa dessas crianças que estão na faixa de 6 meses a 3 anos. É preciso saber do Butantan qual a disponibilidade de vacinas que ele tem, porque poderia atender também toda essa camada de crianças a partir dos 5, 6 anos de idade, e a própria vacina bivalente, nos contratos que hoje existem, há previsão de atendimento da necessidade que o Brasil tiver. Então, se trata de uma decisão sanitária, de uma decisão política, e que nós vamos cobrar. Obviamente que nós não temos muito o que fazer para tornar a realidade nesse momento, mas nada impede também que o Poder Judiciário se manifeste, que entidades da sociedade civil cobrem na Justiça o cumprimento desse papel, não é? Porque, em não acontecendo por desídia, por desinteresse, trata-se de um crime sanitário. E aí as pessoas seriam obrigadas a responder por isso. Dá tempo de mais uma pergunta? Claro, faz a sua última pergunta. Eu vou pedir só para o senador ser mais breve na resposta, também vou fazer uma e aí a gente encerra. A gente está com o tempo esgotado, mas a gente tem muita coisa importante, né, Bombig, para questionar. Rapidamente, exatamente, não podemos deixar de abordar a questão do SUS. Estamos falando muito da vacina. O senhor já teve algum acesso, já teve algum diagnóstico? Há muita preocupação sobre a gestão do SUS durante o governo Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor já teve acesso a isso? O senhor vai olhar? Como é que está isso, senador? Nós estamos fazendo esse levantamento, não somente a partir dos documentos oficiais aos quais tivemos acesso, mas também das informações do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, o CONAS dos secretários estaduais, e da nossa própria observação. É um momento crítico, precisamos desenvolver um trabalho de reconstrução do Sistema Único de Saúde, mas nós temos muita confiança e se de fato tivermos os recursos que nós pedimos à equipe de transição, nós conseguiremos, no espaço de tempo curto, fazer o SUS continuar a ser essa política pública relevante para o país. Senador, para a gente, antes da gente encerrar, né, eu quero perguntar a respeito dos nomes, né, da transição aí, o senhor como parte, né, dessa equipe, a gente já tem aí centenas de nomes, né, da última vez que eu tinha consultado cerca de 300 nomes,
é uma equipe, né, de transição bastante grande e gera aí, na verdade, algumas pessoas têm manifestado preocupação em relação a isso, sobre o inchaço, né, dos futuros ministérios aí do novo governo. Então, quero perguntar qual a expectativa, né, em relação a isso, porque tem essa transição, né, essa equipe de transição é quase 5 vezes maior do que a primeira vitória aí do ex-presidente, agora, né, presidente eleito Lula. Bem, na verdade, a transição está sendo um pouco diferente da que foi, especialmente em 2002, quando eu participei, mas eu acredito que nós vamos cumprir aquelas tarefas que nos foram dadas, ou seja, ter um levantamento da situação do Sistema Único de Saúde, focado em grande parte na questão do abastecimento de medicamentos e vacinas, ter um levantamento de decretos que precisam ser revogados porque eles atentam contra a saúde pública e definir também as ações emergenciais para os primeiros meses de governo. Como nós trabalhamos um programa de governo construído com 10 partidos políticos, nós já temos um roteiro por onde caminhar. E aí nós vamos, com essa grande equipe, digamos, homologar, ratificar aquilo que nós já estamos pensando e trabalhando. E, com certeza, nós não teremos ministérios inchados, porque uma das tarefas que nos deram foi fazer uma avaliação da estrutura dos ministérios. Podemos fazer mudanças, mas, sob nenhuma hipótese, pode ser criado um único cargo público novo.